Somos o líder do Campeonato Brasileiro após a vitória sobre o Grêmio lá na casa deles. E agora eu tenho um trecho aqui da Equipe F, programa na ESPN Brasil. Pascoal, William e entre outros comentando nossa vitória e a disputa pelo títulos. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla. Se você não é inscrito, lógico, ative o sininho para receber mais. Meta o dedo no like e crédito de imagem ESPN Brasil, link na descrição e chega mais. Pascoal, agora nós vamos falar da vitória do Flamengo sobre o Grêmio 2-0. Na sequência, nós vamos falar da briga de Flamengo e Palmeiras ali no topo da tabela. E seguindo, os 2 gols do Arrascaeta. E tem mais uma coisa, vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, dando troco. Flamengo brigando pelo título, Palmeiras brigando pelo título, Flamengo na liderança, Palmeiras também, diferença ali só nos critérios de desempate. Só dá Flamengo e Palmeiras nesse começo de campeonato brasileiro. E aí, hein, Pascoal? Não vai parar de rir? Cãibra aí no sorriso? Deu cãibra no rosto? Não, não, aqui tá normal. Aqui não tem, aqui é só no sorriso. Hã? Só no sorriso? O Flamengo ganhou? O Flamengo ganhou. O Palmeiras também ganhou, Pascoal. Esse é um artista. Rapaz, o Flamengo... Olha o Flamengo, começa o Flamengo. Com todo respeito ao treinador do Grêmio. Esse Pascoal é foda. Mandar marcar individual no começo do jogo é pra perder o jogo, né? Aí começa, vira o banzé do gato, o Arrascaeta, entra, 4 minutos de jogo, 3 para 4 minutos já tava 1-0. E aí, meu senhor, como diz lá em Porto Alegre, um abraço pro gaiteiro. Isso. Acabou o jogo. Acabou com 1-0? Acabou o jogo. Só um time jogou. Só jogou um time. O Rossi pegou o quê? Uma bola? Uma bola? Foi. Se eu contei errado, você me sumir. O Rossi pegou uma bola. Mas o Flamengo deu aula de futebol. Georgian acabou com o jogo. Ele fez Quem? Georgian. Ele fez da bola uma lentilha. A bola ele transformou em uma lentilha. Ele gastou a bola e amassou. E pra você ter uma ideia de como jogou a Arrascaeta. Você vê como jogou o Eric Pulgar no meio campo. É brincadeira, ele dá aula de volante todo jogo, cara. Ele dá aula de volante. De La Cruz chegou, Pascoal? Hã? De La Cruz chegou? O De La Cruz voltou, estreou. Estreou? Já tem 2 jogos que ele estreou. 2 que se recuperaram, né? O De La Cruz e o Arrascaeta. Agora com todo respeito, o Grêmio não tem como se confrontar diante do Flamengo. Não tem. Não tem confronto do Grêmio. Hoje, Grêmio e Flamengo não tem confronto. Foi o que a gente viu. E aí, fica a gritaria na arquibancada de que o treinador precisa mudar o time. De que o treinador não sabe mexer no time. De que o treinador do Grêmio... Quando jogou Renato Gaúcho e Jorge Jesus, também tinha? Também não tinha. Lembra? Foi 1-1 que o PP salvou a pele do Renato Gaúcho lá em Porto Alegre. Mas depois teve uma de traulitada de 5 que foi duro. Aí a gente se coloca... eu no lugar do Gustavo, do treinador do Grêmio... Porque eu acho que é uma disparidade muito grande. Uma disparidade de elenco, de qualidade. Sim. Eu fiquei realmente até preocupado com o que aconteceu com o Flamengo no meio de semana. O Flamengo jogou muito mal, o treinador do Flamengo não trabalhou bem. O Flamengo, ele ia bater o recorde do Jorge Jesus, né? Queria superar o Jorge Jesus em número de jogos e vitórias, né? Mas acabou perdendo aquela partida. E aí a gente vê esse baile, esse banho de bola que deu o Flamengo. Meu zagueiro do Flamengo, ele não viu o jogador que estava na frente dele? Do Grêmio, você quer dizer? Ele ficou temporizando para esperar. Ele não viu quem era que estava carregando a bola? Não viu. Aliás, é a minha opinião. Cara, que defesa do Rossi, hein? Uma defesa. Essa foi a defesa do Rossi. É igual o Corinthians. O Corinthians chutou uma bola aos 49. Isso. Uma bola no gol que o Everton tirou. O Everton pegou. O time do Grêmio, eu não sei se o presidente do Grêmio tem dinheiro para fazer contratações. Eu não sei. Confesso para você que eu não sei. Mas se ele tiver ainda de uma raspadinha no tacho, ele tem que contratar, atenção, eu vou falar, zagueiros, no plural. Os volantes do Grêmio querem sair jogando, abrem um buraco no meio campo. Os zagueiros não são seguros, não são bons. Expostos a jogadores como Arrascaeta, De La Cruz, o robozinho do lado do campo. Jesus, é um inferno para marcar. E aí como é que você vai marcar esses caras? Como é que você vai conseguir?
Tem que chamar a brigada militar para ajudar? Não dá. Isso é complicado. Não tem condição. Não tem condição. A torcida do Grêmio não foi. Achei um pecado a torcida do Grêmio não ir. Pecado. Sabia já. Sim. Já estava esperando já. Pedra cantada, Zé? Para emprestar uns 4 lá do Central Córdoba e depois devolver lá para eles? Só para esse jogo? Eu nem sei se esses 4 se jogariam assim. Eu confesso que o time do Central Córdoba é muito coração, muito alma. Ganhou desse jeito no Flamengo. Mas eu não sei se eles têm essa bola para jogar no futebol brasileiro. Confesso para vocês, eu tenho muitas dúvidas. É um jogo ali, é uma mobilização, é um momento, né? Uma situação ali. Eu tenho o hábito de ver muitos jogos. Eu sou um pouco chato com isso, né? Eu vejo jogo de Libertadores, Sul-Americana. Fala assim. Não, o Flamengo no jogo antes do Central Córdoba, ele ganha do Vitória, foi? Foi, 2-1. Fora de casa. Fora de casa. E aí você vem para o jogo do Maracanã e, assim, era unanimidade contra o Central Córdoba. Tinha que ser goleada, lembra? A expectativa era essa. Tanto que o torcedor lotou o estádio. Menos de 13 pessoas, né? Nem achar graça, Quer dizer, Silas. se essa situação chega a entrar no subconsciente do grupo, você não consegue tirar isso. Porque o cara, aquilo que a gente falou, daqui a pouco o cara vai lá, faz um gol, daqui a pouco o outro, mesmo se a gente não jogar muito bem, aí que veio a surpresa, né? Mas a resposta tá dada? Não, eu acho que, William, acidentes acontecem, é natural, não é todo dia que você vai acertar, não é todo dia que você vai entrar com o pé direito, entendeu? E você tem, como eu falei, a gente muitas vezes tem... No caso era com o pé esquerdo, né, Zé? Eu entrava com os dois de vez em quando. Ou 1,5 para colocar pro lado, assim, sabe? Mas assim, o que aconteceu com o Flamengo, eu acho que não deve acontecer de novo. Porque faz parte, primeiro, do aprendizado para um treinador que está começando agora, que é o Felipe. Eu, particularmente... O BAP deu uma entrevista dizendo que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante para ser disputado durante o ano. Por uma série de jogos, ele deu uma entrevista dizendo isso. O Boto também foi nessa linha, agora o Felipe já tinha mudado um pouco o discurso na quarta-feira. Então, só que o que acontece? Se você vai jogar uma Libertadores, quantos jogos você tem de Libertadores na primeira fase? 6? 6. Você tem a possibilidade de jogar com o teu time titular em casa, diante da sua torcida. Põe o time titular. São 3 jogos. São 3 jogos. Faz o resultado dentro de casa. O Campeonato Brasileiro, você tem 38 rodadas. Você tem uma série de acontecimentos que podem ter durante o ano. Entendeu? Mas os 3 pontos... E aí, o Córdoba mata o jogo ali. 15 minutos, 20 minutos, pressiona, faz 1-0, depois administra e tal. Aí você vai para o jogo do Campeonato Brasileiro. Aí você tira quem você pode tirar... Porque o elenco do Flamengo é muito bom, ele é extenso, né? Ele tem possibilidades de mexer no time. Depois você vai administrando. Mas a Libertadores, vai me dizer que você não quer uma Libertadores? Claro. Lógico que quer. Não, é o brasileiro. Não, peraí, vamos focar na Libertadores. Isso aqui, é possível. Será Sabe que por quê? Ele conversou com alguém para dar aquela declaração ou foi coisa dele? Não sei, eu acho que... Do Felipe Luiz agora? Não, o Boto. O Boto? Quando disse que porque Libertadores... Deve ter conversado com alguém, ou ele, sabe, se adiantou ali depois que viu que foi mal. Tem razão, porque assim, o Boto, ele quando chega... Desculpa até interromper, mas assim... O Boto, quando chega, ele dá a entender... E não é nem nas entrelinhas, subliminar, não. No papo, não sei nem se foi com a gente, acho que foi na coletiva dele. Ele dá a entender que o brasileiro vai ter um olhar especial, certo? É isso. Aí depois, o próprio BAP, acho que em algum momento também dá a entender isso. O Felipe Luiz, também numa coletiva, ele dá a entender isso. E eu lembro de eu até comentar, falando assim, o pessoal aí tá todo mundo alinhado, né? E que não era tipo, dane-se a Libertadores, vamos jogar de qualquer jeito a Libertadores, o nosso foco é o Brasil. Não é isso. É simplesmente que chega uma hora que a coisa aperta, você tem que ter um olhar para um, para outro. Me parece que o Flamengo, diferentemente do que fez nos outros anos, a gente até elogiou isso, ia ter uma atenção especial ao Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo, com o time que tem, a gente já cansou de falar com os treinadores que tem, o elenco que tem, não dá para o Flamengo fazer o papel que ele tem feito nas últimas edições de Campeonato Brasileiro. Quer dizer, ele chega ali, às vezes segunda, terceira, mas não chega a brigar pelo time, porque em algum momento ele larga, porque ele olha para a Copa do Brasil, ou ele olha para a Libertadores. Conquista títulos, sim, sem dúvida. Com o Dorival ganhou a Libertadores e Copa do Brasil, né? Mas é um elenco muito pesado, muito importante, é um time muito gigante,
para olhar um campeonato brasileiro, onde um elenco desse justamente valoriza a competição, tem condições de entregar um título para o Flamengo, e você meio que deixar de lado. Então, assim, exatamente, a conversa estava toda por aí. O que espantou foi na última coletiva do Felipe, a última não, a penúltima, a última foi ontem, né? A penúltima, o Felipe fala, não, interpretou errado, não é bem assim. Pra mim era o brasileiro, agora você tem razão. Dá pra jogar os dois. Acho que dá pra jogar. Dá pra jogar os dois. Ele sentiu a pressão depois de perder, né? E essa fase da Copa do... Sim! E essa fase da Copa do Brasil agora, Zé, todo respeito, né? Dá pra tocar o... Não, mas dá pra você... ir, cara. Tem mas assim, pra isso. William... Senão a gente vai chegar à conclusão que o Flamengo tem um problema de elenco. De novo, de novo, eu respeito muito, quem me conhece sabe, mas contra o Vitória não dá pra jogar com um time sem o Gerson? Não é desrespeitando o Vitória, não é isso, mas o elenco do Flamengo não consegue jogar contra o Vitória no Barradão pensando na Libertadores. Por quê? Porque eu mato a Libertadores, eu ganho, vou jogar de igual para igual contra o Vitória, com o time que eu tenho, eu tenho a possibilidade de ganhar do Vitória. De fato, foi lá e ganhou, tudo bem. Mas eu vou jogar Libertadores. Pascoal fala uma coisa, eu também penso da mesma forma. Todo jogo é uma final. Se você não ganha em casa, você vai ter que recuperar esses pontos fora. Isso. Os pontos fora que o Flamengo perdeu, né? Vai ter que recuperar contra o Central Córdoba fora. Então, mas ele vai jogar com o time titular ou o time reserva? Aí eu já não sei, Zé. Entendeu? Porque obriga a colocar o titular. Você obriga a colocar o titular. Ou seja, então não adianta nada você poupar determinados jogadores com o jogo em casa. Ou talvez o Flamengo não ficou fora da Libertadores passada no jogo do Penharol lá. Ficou no jogo do Penharol no Maracanã. Sim, no Maracanã. Foi isso mesmo. Foi, não foi que lá fora que ele foi desclassificado. Mas o elenco é bom. Tá, o elenco é bom, beleza, mas eu vou jogar contra o Central Córdoba com o que eu tenho de melhor. Com os melhores jogadores. Aquele que não é fisicamente ou fisiologicamente. Não. Aquele que eu acho, Gerson, tem que jogar um jogo de Libertadores dentro de casa com 60 mil pessoas, com uma expectativa de um jogo bom, tem que jogar, não pode começar no banco. Ou então, Zé, assim... Entendeu? Então, olha aí. Aí sabe o que faz? Aí, William, desculpa, pode até para terminar o meu raciocínio. O que o Jorge Jesus falava? Joga na quarta... Descansa na quinta, descansa na sexta, joga no sábado, descansa no domingo. Como o Jorge Jesus jogava? Fazia o resultado, com 65 minutos ele começava a tirar os jogadores. É isso que eu queria chegar. O Abel, quando ganhou, Abel fazia a mesma coisa. Levava o time titular, 60 minutos de jogo, 65 minutos de jogo, foi até a briga com o Dudu, né? Sim. Aí tirava. Por quê? Porque ele administrava. Ele administrava o resultado, ele fazia o resultado e administrava o elenco. E rodava o elenco e dava a possibilidade dos outros jogarem. O Flamengo fazendo gol com 4 minutos, há a possibilidade de você rodar o elenco. Né? Porque especialmente no Flamengo, como tem um elenco incomparável. Com mais força. Incomparável. Assim, ó, faltou um pouquinho de fôlego. Vai um pouquinho mais alto. Incomparável. Aí sim. Melhorou? Pronto, agora eu gostei. Gostou isso aí? Então, o Flamengo pode fazer isso que o Zé falou. Sobra gente para jogar do lado do campo, sobra gente para jogar no meio, sobra zagueiro, sobra lateral esquerdo, então... Quando o Felipe Luiz olha para o banco, como é que fica a carinha do Felipe Luiz? Olha lá. Isso é uma alegria para mim. Felipe Luiz olhando pro banco, olha lá. Ele tá no banco. Mas tá todo mundo, não? O Pedro tava lá, né? Tá todo mundo. E aí, ó, Felipe Luiz. Tá difícil ali, Pedro. Resolve pra mim, né? Tô com um problema ali na ponta, Cebolinha. Esse é um artista. Lateral direita, Varela. Ó, Varela, tá ruim ali na direita, passa aqui pra esquerda. Bicho, é um robozinho. Entra lá. Ô, Prata, de repente eu vou precisar de você aqui pra jogar de centroavante. Aí é diferente. Aí, Pedro. Ô, Pedro. Entendeu? Gente, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Você está ouvindo o que eu estou falando? Você viu a qualidade do time do Flamengo? Você monta 2 times do Flamengo, o segundo time do Flamengo seria titular no seu time. Opa! Que isso? Lógico. Seria titular em 18, 16 times do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. O segundo time do Flamengo. Seria titular em outros 16 do futebol brasileiro. É pouco isso? Isso é uma enormidade. É o maior elenco e melhor elenco da América do Sul. O Flamengo não está para brincar em nenhum campeonato.
Quando eu entendo, eu acho perfeito o que o Zé falou, porque o Flamengo tem condições de brigar em todas as frentes. Balanceando o elenco, você tem condições de brigar em todas as frentes. Em todos os jogos, em todos os campeonatos. O Flamengo tem condição de ganhar tudo. Mas vai ganhar? Não sei, porque aí você tem adversários. Você não sabe o que vai acontecer. Mas tem cartilha lá também ou não? Que é o Jorge Jesus que tinha uma cartilha lá, lembra? Cartilha. Negócio porque tem que ter, né? A praia não podia tomar sol, né? Rio de Janeiro é brabo o negócio. Só podia ir na sombra da praia. Só na sombrinha. Nossa, guarda-sol. Aliás, vocês falaram aí de... Jesus gostava de um solzinho. Gostava, mas ele não jogava, né? Ele não precisava correr, né? Não, ele não. Aliás, o senhor também parece que gosta de tomar um solzinho, né? Não, culpa do Caio. Agora o onde é que estava esse sol nesse Agora o São Paulo tinha que treinar, porque o que ele corria na beira do campo ali era brincadeira, hein? Aquele ali, vou te falar, era mas ele só corre, porque o time dele não joga. No Flamengo, realmente, uma dificuldade muito grande. O Santos também teve dificuldade. Não, mas no Santos, ele fez... o desempenho foi muito bom. É que, a gente já falou aqui, né? Os bastidores, aí não é uma dificuldade o homem. Vamos ouvir o Felipe Luiz, vamos lá. Foi dessas vitórias da onde a gente vê que esses jogadores são grandes, né? Depois de uma derrota em casa, muito dolorida, por nós, como você falou bem, né, os torcedores, mas temos que entender que o futebol, essas derrotas, elas fazem parte, e depois da derrota, nem os jogadores são os piores jogadores do mundo, tem que trocar todo mundo, e nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Então esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né? Porque depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados. Segundo o que o jogo pedia, nunca nos deixamos influenciar nem pela derrota, nem pelo jogo fora de casa. E isso realmente demonstra somente uma coisa, o nível dos jogadores. Para essa história já da briga na ponta da tabela, briga por título, enfim, a gente estava falando aqui, o Silas falou de Inter. Agora, na briga pelo título, o senhor acabou excluindo alguns clubes aí que eu fiquei meio pode abrir com o senhor. Não, pode abrir. Não, porque é só o Flamengo, é só o Flamengo, é o Flamengo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar uma realidade para o senhor. Fala que é o incomparável, então incomparável. Deixa eu colocar uma realidade para o senhor. Coloca aí. O Flamengo está num patamar diferente dos outros. Então pronto, aí, você já colocou. O Flamengo está num degrau acima de todos os outros. No segundo degrau... Quem está aí? Está a Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora está aí, né? Porque outro dia não estava, né? Não. Tá baixo, não sei o quê, mas tá aí agora. A diferença, deixa eu mostrar para o senhor. Mostra aí. Eu vou mostrar. Mostra aí. Porque um sai do quadro. Esse aqui é o Flamengo. Sai do quadro. O Flamengo não está aí. Saiu lá do quadro. Lá em cima. Aí, aqui, ó, vem o outro segundo degrau. Mas se a diferença é tão grande, acaba o campeonato, Pascoal. Mas Mas que é isso? grande. Não, mas então isso é futebol, meu senhor. Essa acabou o campeonato. O time que tem. O time perdeu. Palmeiras, vai brigar pelo segundo lugar. Esse time maravilhoso do Flamengo perdeu pro Central Córdoba. Perdeu, então. Então o futebol tem essas coisas. Promove esse tipo de situação. Então tem briga pelo campeonato. Olha que surpresa maravilhosa, a Juventude com 6 pontos. Que surpresa maravilhosa, os caras brigando com o treinador e o Vasco tem 6 pontos. Mas você vai colocar nessa prateleira do Palmeiras. A briga, porque pro senhor a briga é pelo vice-campeonato. A briga é pelo vice, é isso? Não. Pra ver quem é o segundo melhor, é isso? Pra mim, o Flamengo tem tudo pra ganhar todos os campeonatos. Se vai ganhar, eu não sei. O Flamengo tem time, tem elenco pra ganhar todos os campeonatos. Se vai ganhar, eu não sei. Eu não tenho bola. A minha bola de cristal rachou. Então eu não tenho mais como falar isso pro senhor. Aí é mais difícil. Das antigas, pastor? Das antigas? Ela quebrou. Aí eu não tenho mais agora do que eu falava antes. Então, isso eu falo pra você. O Palmeiras vem na segunda prateleira com quem? Perto dele. Internacional e Atlético Mineiro. O Atlético ainda não jogou o que eu acho que o Atlético pode jogar. Pode ser. Perfeito? Perfeito. Para mim, esses são os 4 que brigam pelo título. Sabe por quê? Eu tenho uma decepção com o São Paulo. Entendi. E eu acho que alguém pode ocupar essa quinta vaga. No programa No Pique, vocês dois, o Pascoalzito já falou. Então vamos lá. Favoritos, Flamengo e Palmeiras e quem caça? Ou é só o Flamengo? Flamengo, Palmeiras, Inter,
e Atlético Mineiro. Atlético E aí Mineiro. tô esperando uma quinta força aí. Porque Aparecer. deve O aparecer. Galo é a quarta força hoje. Não, o quarto que eu falo assim, esses 4. O Flamengo Sim. tá um pouco à frente, Tá. pela qualidade do elenco e tal. Os outros 6 estão todos na mesma prateleira. Tá. Eu acho que o Inter é Também. muito forte. 20 segundinhos. Também, mesmo. É isso. Mesma Flamengo, ordem. Palmeiras, Inter e Galo. É. Esperando a quinta força surgir, né? Muito bem. Vamos lá. Falar de novo. O que acontece? Silas, o Silas, de todo o jogo do Flamengo e Grêmio, ele não falou nada mais além do que a defesa do Rossi, que foi uma. Ele não falou se o Flamengo jogou bem ou jogou mal, o que ele achou ou deixou de achar sobre o jogo. E nenhum detalhe a mais. Ele quis se expor. O cara é anti esse Silas aí. E o Pascoal falou uma coisa interessante. Nosso time é incomparável. O Flamengo é incomparável o elenco. Então, mas tudo isso cai por água abaixo quando a gente joga contra o Central Córdoba lá dentro do Maracanã e perde por 2-1. Por isso que o Felipe tem que aprender, e ele foi bem na coletiva, ele tem que aprender isso mesmo. Isso aí é uma aula, é um degrau a mais que a gente vai aprendendo. E bom que foi agora. E ele com isso vai aprender. Presta atenção como que vai ser o jogo lá dentro na Argentina, na casa do Central Córdoba, que a gente vai ganhar. Não vai ser aquela facilidade, mas a gente vai ganhar de boa, jogo fácil, igual o Grêmio aqui. Porque a gente vai preparado. Os caras vieram inspirados, ele deve ter ouvido comentário, algo do tipo, que o Flamengo ia amassar algo. E os caras sabem competir, os argentinos. Mas vamos agora para quarta-feira contra o Juventude, à noite às 9h30. E a gente também vai conquistar 3 pontos para continuar na ponta. Porque aqui é Flamengo. E gostou do vídeo? Se inscreva no canal ASFA. Ative o sininho também para receber mais. E meta dedo no like. Dedo no like para ajudar a gente a continuar esse trabalho e fortalecer. Compartilha com os amigos, Grupo Rubro Negro. Os antes gostam também. E comenta, vamos interagir. Beleza? Tamo junto, até a próxima. E saudações rubro-negras.